E se eu te dissesse que existe uma operação espiritual, sendo realizada agora mesmo contra a sua vida, e que o único sinal visível dela, é aquela sensação de que você chegou perto, muito perto, mas nunca conseguiu alcançar o que era seu? Não estou falando de azar, não estou falando de falta de esforço. Estou falando de algo que eu mesma executei durante anos nas trevas, contra pessoas como você, pessoas escolhidas, pessoas com propósito, pessoas que tinham um destino marcado por Deus, mas que foram separadas dele através de um ritual que poucos conhecem, e menos ainda falam abertamente. Esse ritual tem um nome dentro do mundo espiritual oculto, e hoje, eu vou revelar tudo. Você já teve aquela oportunidade que parecia perfeita, e no último momento desapareceu? Já chegou na porta do seu milagre, e algo inexplicável fechou essa porta na sua cara? Já sentiu que sua vida tem um padrão estranho de quase, de por pouco, de estava tudo certo, mas não deu? Isso não é coincidência, isso é assinatura. E eu reconheço essa assinatura porque fui eu, durante anos, quem a colocava na vida das pessoas. Meu nome não importa. O que importa é o que eu carregava, o que eu fazia, e o que eu sei que está acontecendo agora mesmo no mundo espiritual contra filhos de Deus, que nem imaginam que estão sendo atacados dessa forma. Antes de continuar, preciso que você escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos, porque o que você vai ouvir nesse vídeo vai mudar a forma como você enxerga tudo, o que está acontecendo na sua vida. Eu fui feiticeira por quase 2 décadas. Não o tipo que você imagina quando pensa em bruxaria. Não era algo folclórico, não era coisa de filme, era real, era organizado, era hierárquico. E tinha um propósito muito específico: destruir vidas de dentro para fora, sem deixar marcas visíveis. Fui iniciada ainda jovem, por uma mulher da minha própria família, uma mulher respeitada, discreta, que ninguém jamais suspeitaria. Ela me disse no dia da minha iniciação uma frase que ficou gravada na minha memória, como ferro em brasa. Ela disse: nunca ataque o que a pessoa tem, ataque o que ela foi chamada a ser. Porque se você destruir o destino, você destrói tudo o que viria depois. Aquilo foi minha formação. Meu treinamento inteiro dentro das trevas foi baseado nesse princípio. Não destruir pessoas. Separar pessoas do que Deus havia planejado para elas. Dentro da hierarquia em que eu operava, existiam divisões, cada grupo com uma especialidade. Havia quem trabalhasse com doenças, havia quem trabalhasse com relacionamentos, havia quem trabalhasse com finanças, mas a divisão em que eu fui treinada era considerada a mais sofisticada de todas. Nós trabalhávamos com destino, especificamente, com a separação entre uma pessoa e o seu destino. Nós chamávamos isso internamente de operação de corte de vínculo. O objetivo nunca era matar. O objetivo era algo muito mais cruel do que a morte. Era fazer a pessoa viver, lutar, sonhar, tentar, chegar perto, e nunca, jamais, conseguir cruzar a linha final. Era condená-la a uma vida inteira de quase. Eu operei nessa divisão por anos, recebi casos, executei rituais, acompanhei resultados, via de longe as vidas das pessoas que haviam sido alvo das nossas operações. Via o padrão se instalando, via o esforço sem recompensa, via as portas fechando sempre no último momento. E na época, eu não sentia nada. Eu havia sido endurecida para não sentir, mas Deus tinha um plano diferente para mim. E o dia em que esse plano se revelou foi o dia mais aterrorizante, e ao mesmo tempo mais libertador da minha vida inteira. Hoje eu tô aqui, do outro lado. Não para me exibir, não para chocar, mas para advertir. Porque o que eu aprendi nas trevas me deu um mapa, e esse mapa revela exatamente o que está sendo feito contra você, e como reverter isso pelo poder do nome de Jesus. Deixa eu te contar como essa operação funciona na prática. Porque você precisa entender a mecânica disso, para reconhecer quando está acontecendo com você. Dentro do mundo espiritual, toda chamada de Deus sobre uma vida forma o que eu aprendi a chamar de vínculo de destino. Não é uma metáfora, é uma realidade espiritual concreta. Quando Deus designa um propósito para uma pessoa, seja um ministério, um casamento, um negócio, uma missão, esse propósito fica conectado àquela vida, através de um laço espiritual real. É como se houvesse um fio invisível, ligando você àquilo que Deus preparou para você. Esse fio é o alvo da operação. O nosso trabalho nas trevas era identificar esse fio
e cortá-lo. Mas cortar não significava destruir o destino. O destino continuava existindo. A pessoa continuava enxergando. Continuava sentindo a atração. Continuava correndo em direção àquilo. Só que o fio estava cortado. E sem o fio, ela podia chegar até a beira. Podia tocar com a ponta dos dedos. Mas nunca conseguia segurar. Eu vou te dar exemplos reais do que eu presenciei, com detalhes que nunca foram publicados em lugar nenhum. Houve uma mulher, mãe de família, que havia sido alvo de uma dessas operações quando tinha pouco mais de 30 anos. Ela tinha um dom claríssimo para intercessão. As orações dela tinham peso, tinham resultado, e foi exatamente por isso que ela foi escolhida como alvo. Porque nas trevas, intercessores poderosos são considerados ameaças. Então, o vínculo entre ela e o ministério de oração que Deus havia preparado para ela foi cortado. O que aconteceu depois foi exatamente o padrão que eu reconheci em todos os casos. Ela continuou orando, continuava sentindo o chamado, mas toda vez que tentava se lançar de verdade naquele ministério, algo desmoronava. A igreja onde ela servia fechava. O grupo de oração que ela tentava formar se dissolvia sem razão aparente. Pessoas se afastavam sem explicação. Nos passerão. A chama continuava acesa por dentro. Mas os frutos nunca vinham. Ela chegou a me contar depois, quando eu já havia me convertido, que havia chegado ao ponto de acreditar que estava enganada sobre o próprio chamado. Que talvez Deus nunca tivesse falado com ela, que talvez tudo fosse imaginação sua. Isso é o objetivo final da operação. Não apenas cortar o vínculo, mas fazer a pessoa abandonar o destino por descrença. Havia também um homem que eu acompanhei de longe por quase 6 anos, empreendedor, trabalhador, com uma visão de negócio que eu reconhecia como ungida, porque nas trevas nós tínhamos a capacidade de enxergar a unção sobre uma vida. E era exatamente isso que nos indicava quem atacar. Esse homem abriu 4 negócios. Cada um chegou a um ponto de virada, aquele momento em que o negócio estava prestes a decolar de verdade. E em cada um desses momentos, sem exceção, algo entrava em colapso. Sócio que traía, fornecedor que sumia, investidor que recuava na última hora, documentação que apresentava problema inexplicável, 4 vezes o mesmo padrão. 4 vezes a mesma assinatura. Quando eu me converti e comecei a entender o que havia feito, esse homem foi um dos primeiros que veio à minha memória. Porque eu havia visto de perto como aquele padrão havia sido instalado na vida dele, e a crueldade daquilo me partiu o coração. Mas o que mais me marcou, o que realmente me fez entender a profundidade desse crime espiritual, foi um caso que aconteceu perto de mim, com alguém que eu conhecia pessoalmente, uma jovem com um chamado para a área de ensino, de transmitir conhecimento, de formar pessoas. Ela havia tentado ingressar na área da educação, de formas diferentes ao longo de anos. Passava em processos seletivos, chegava às etapas finais, e sempre havia uma razão diferente. Sempre uma razão nova, que impedia a conclusão. Numa vez foi um problema de documentação que ninguém sabia explicar de onde havia surgido. Noutra vez, foi o corte de vagas na última semana. Noutra vez foi uma questão de saúde que surgiu do nada, exatamente no momento da posse. 11 tentativas. 11 chegadas até a beira. 11 recuos no último momento. Ela me disse uma vez, ainda no tempo em que eu estava nas trevas e ela não sabia quem eu era de verdade, que havia chegado ao ponto de não conseguir mais, nem sonhar. Que quando ela tentava imaginar o futuro, era como se houvesse uma parede de vidro na frente. Ela podia ver o outro lado, mas não conseguia alcançar. Essa imagem da parede de vidro me perseguiu, porque foi a descrição mais precisa que já ouvi do que uma operação de corte de vínculo faz na vida de uma pessoa. Vulcans. Você deseja, você tenta, mas existe uma barreira invisível entre você e o que é seu. E o pior é que essa barreira não tem explicação natural. Por isso tanta gente passa anos tentando resolver espiritualmente o que é espiritual, através de soluções naturais. Mais esforço, mais planejamento, mais tentativas, sem perceber que o problema está em uma dimensão que o esforço humano sozinho não alcança. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir é a parte que as trevas não queriam que você soubesse. Eu preciso te contar o dia em que tudo mudou para mim.
Não foi um dia comum, foi o dia em que eu fui convocada para executar uma operação que eu jamais deveria ter aceitado. E foi essa operação que abriu meus olhos para uma realidade que as trevas fazem questão de esconder de todos os seus operadores. Existe uma corte superior, existe um tribunal acima de todos os tribunais espirituais, que o inimigo controla. E nesse tribunal, há um advogado que nunca perde. Mas, deixa eu te contar do começo. Dentro da hierarquia em que eu operava, as operações de corte de vínculo seguiam um protocolo rígido. Primeiro, havia o que nós chamávamos de levantamento. Identificar a pessoa, mapear o destino que Deus havia colocado sobre ela. Localizar o vínculo espiritual que conectava essa pessoa ao seu propósito. Depois vinha a fase de abertura de processo. Isso acontecia em uma dimensão espiritual que eu só consigo descrever como um tribunal das trevas, um lugar onde casos eram apresentados, evidências eram reunidas e decretos eram emitidos. Esses decretos eram um instrumento legal do corte de vínculo, e o que mais me impressionava nesse processo era o seguinte: as evidências usadas contra as pessoas eram reais. Não eram invenção. Eram pecados cometidos, palavras ditas, decisões erradas, momentos de desobediência, mágoas guardadas, ofensas não perdoadas. O Tribunal das Trevas não precisava mentir, ele usava a verdade como arma. E com base nessa verdade, emitia um decreto de separação entre a pessoa e o seu destino. Quanto mais eu atuei nesse sistema, mas eu entendia sua lógica perversa. Ele não operava com misericórdia. Não operava com graça. Operava estritamente com lei. E qualquer evidência, por menor que fosse, por mais antiga que fosse, era suficiente para sustentar um decreto. Foi quando me trouxeram o caso que mudou tudo. Era uma mulher, jovem, com um chamado que eu, mesmo dentro das trevas, reconhecia como extraordinário. Havia sobre ela algo que eu nunca havia visto tão claramente em nenhum outro alvo. Uma presença. Uma marca. Como se o céu houvesse investido naquela vida de uma forma especial. E foi exatamente por isso que as trevas a queriam neutralizada com urgência. Me passaram o dossiê, fui instruída a iniciar o levantamento e abrir o processo no tribunal espiritual. Segui o protocolo como sempre havia feito. Mas quando cheguei à fase de abertura do processo, algo aconteceu que nunca havia acontecido em nenhuma operação anterior. O processo não abriu. Não era algo que eu havia experimentado antes. Sempre que chegávamos ao Tribunal das Trevas com evidências suficientes, o processo seguia, mas dessa vez havia uma resistência. Como se algo estivesse bloqueando a entrada. Como se houvesse uma presença do outro lado, que não estava permitindo que aquele caso avançasse. Tentei de novo. A resistência aumentou. E então eu ouvi. Não com meus ouvidos físicos. Foi algo que penetrou de uma forma que não tenho palavras humanas para descrever adequadamente. Uma voz que não era voz. Que era mais do que voz. Que carregava um peso que fez tudo em mim tremer. A voz disse: ela tem um advogado. Só isso. Mas aquelas 4 palavras desmoronaram algo dentro de mim, que eu nem sabia que estava de pé. Porque dentro do sistema em que eu operava, a existência de um advogado espiritual mudava tudo. Quando uma pessoa tinha representação no Tribunal Superior, o Tribunal das Trevas não tinha jurisdição completa sobre ela. Os decretos podiam ser contestados. As evidências podiam ser cobertas. O caso podia ser revertido. E o advogado que essa mulher tinha não era qualquer um. Era Jesus Cristo. Eu não era cristã naquele momento. Eu havia sido treinada a desprezar esse nome, a tratá-lo como inimigo, a desviar qualquer operação de alvos que tivessem conexão ativa com ele. Mas naquele momento, diante daquela resistência, diante daquela voz, eu entendi pela primeira vez o que o nome de Jesus realmente significava no mundo espiritual. Não era um nome religioso. Era um título jurídico. Era a identificação do único ser que tinha autoridade para se apresentar perante qualquer tribunal do universo espiritual e anular qualquer decreto emitido contra qualquer pessoa que estivesse sob a cobertura do seu sangue. Eu recuei da operação. Pela primeira vez na minha vida dentro das trevas, eu recuei e fui embora carregando algo que não sabia como processar. Medo. Não o medo que eu usava como ferramenta contra as vítimas. Um medo diferente. O medo de quem percebeu que esteve do lado errado de uma batalha muito maior do que imaginava. O medo de quem olhou para o poder do inimigo a vida toda, e naquele dia, pela primeira vez,
enxergou o poder do outro lado. Nas semanas seguintes, não conseguia dormir. Não conseguia operar normalmente. Aquela voz continuava ressoando dentro de mim. Ela tem um advogado. E uma pergunta começou a me assombrar dia e noite. E eu? Quem me representa? Passei semanas nesse estado. Até que uma noite, sem que eu houvesse procurado, sem que eu houvesse pedido, sem que eu soubesse nem como isso havia acontecido, me vi diante de uma mulher em uma praça que me olhou nos olhos, como se me conhecesse e disse uma única frase: Jesus está te esperando. Eu não disse nada. Virei e fui embora. Mas aquela noite, eu não dormi. E antes que o sol nascesse, eu estava de joelhos no chão do meu quarto, chorando de um jeito que eu não chorava desde criança, clamando por um Deus que eu havia passado anos combatendo, pedindo que ele fosse o meu advogado também. E ele atendeu. Não houve trovão. Não houve visão espetacular. Houve paz. Uma paz que desceu sobre mim como algo físico, como um peso quente que cobriu cada parte de mim que estava fria e vazia. E eu soube, sem sombra de dúvida, que algo havia mudado de forma permanente e irrevogável. Mas o que eu precisava entender agora era o seguinte: se existia um tribunal das trevas emitindo decretos contra pessoas, e se Jesus tinha autoridade para anular esses decretos, como as pessoas podiam acessar essa anulação? Como alguém que estava preso, no padrão do quase, do por pouco, do chegou perto mas não conseguiu, podia levar o seu caso ao Tribunal Superior e sair de lá livre. Isso foi o que passei os anos seguintes descobrindo, e é exatamente o que eu vou te revelar agora. Depois daquela noite de joelhos no chão do meu quarto, a minha vida nunca mais foi a mesma, mas eu preciso ser honesta com você. A transformação não foi instantânea em tudo. Algumas coisas mudaram naquele exato momento. Outras levaram tempo. E essa honestidade é importante porque muita gente desiste do processo de libertação quando não vê tudo mudar de uma vez. E o inimigo usa exatamente essa impaciência para fazer a pessoa acreditar que nada funcionou. A primeira coisa que mudou foi interna. Aquela capacidade que eu tinha de operar nas trevas, de acessar aquela dimensão espiritual sombria, simplesmente fechou, como uma porta que se fecha e some. Do dia para a noite eu não conseguia mais acessar o que havia cessado a vida inteira. E em vez de sentir falta, senti alívio. Um alívio tão profundo que me fez perceber o quanto aquilo havia me pesado, mesmo quando eu pensava que estava no controle. A segunda coisa que mudou foi a forma como eu enxergava as pessoas ao meu redor. Durante anos eu havia olhado para as pessoas como alvos, ou como irrelevantes. Era a lógica do mundo em que eu vivia. Ou você era útil para a operação, ou você não existia. Mas depois daquela noite, comecei a olhar para as pessoas e sentir algo que eu havia esquecido completamente que existia. Comecei a sentir dor pelo que havia feito, comecei a enxergar rostos onde antes eu via apenas casos. E isso foi ao mesmo tempo a parte mais libertadora e a mais difícil de todo o processo. Porque quando você começa a sentir, você sente tudo. A culpa veio com força total. E foi nesse momento que eu precisei aprender na prática o que eu havia entendido na teoria, naquela noite. Que o sangue de Jesus não é apenas poderoso nos tribunais espirituais contra os decretos do inimigo. Ele é igualmente poderoso para cobrir o passado de quem se arrepende de verdade. Cada vez que a culpa vinha eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu acreditava que o sangue era suficiente, ou eu deixava o peso me destruir. E foi nessa escola diária que minha fé foi sendo construída. Do zero tiolo, por tiolo. Mas deixa eu te contar. O momento em que eu entendi de forma concreta que a libertação era real e completa. Alguns meses depois da minha conversão, uma mulher chegou até mim. Ela havia sido indicada por uma conhecida comum, sem saber nada sobre o meu passado. Ela só sabia que eu havia passado por algo transformador, e que eu poderia orar por ela. Ela se sentou na minha frente e começou a me contar a história da vida dela. Enquanto ela falava, eu reconheci cada detalhe. O padrão do quase, as portas fechando no último momento. Os anos de tentativa, sem resultado. A sensação de ver o destino, mas não conseguir tocar. A progressiva descrença no próprio chamado. Eu reconhecia tudo aquilo porque era a assinatura de uma operação de corte de vínculo. Era o mesmo padrão que eu havia ajudado a instalar em outras vidas. E pela primeira vez, em vez de ser a pessoa que havia colocado aquilo, eu era a pessoa que poderia ajudar a desfazer. Oramos juntas por horas.
Não foi uma oração de fórmula, foi uma oração de guerra, de apelação ao tribunal do céu, de apresentação do sangue de Jesus, como evidência superior a qualquer decreto das trevas. Foi uma declaração de anulação do corte de vínculo, e de restauração do laço entre ela e o destino que Deus havia preparado. 3 meses depois ela me ligou chorando. A porta que havia ficado fechada por mais de 8 anos, havia se aberto. Não gradualmente, de uma vez, com uma velocidade que ela mesma descreveu como sobrenatural. Como se o tempo perdido estivesse sendo comprimido e devolvido. Aquela ligação foi o momento em que eu entendi o propósito do que havia acontecido comigo. Não foi acidente. Não foi sorte. Deus havia permitido que eu passasse por aquele sistema das trevas, que eu aprendesse sua mecânica, sua linguagem, seus protocolos, não para que eu ficasse presa nele, mas para que eu saísse de lá com um mapa que eu pudesse usar para ajudar a libertar quem estava sendo mantido preso por aquilo que eu mesma havia operado. Antes eu cortava vínculos, agora eu oro pela restauração deles. Antes eu apresentava evidências nos tribunais das trevas, para condenar destinos. Agora eu apresento o sangue de Jesus no tribunal do céu, para anular essas condenações. Antes eu era instrumento de separação, agora sou instrumento de restauração. E o que eu quero que você entenda agora, olhando para sua própria vida, é o seguinte: se você reconhece o padrão do quase na sua história, se você sente que há um destino seu, que você enxerga, mas não consegue alcançar, se você chegou à beira da sua promessa mais de uma vez, e algo sempre fez tudo desmoronar no último momento, isso não é fraqueza sua, não é falta de fé sua, não é punição de Deus. É uma operação espiritual, que pode ser revertida. E a reversão está ao seu alcance agora mesmo. Compartilhe esse vídeo agora, com alguém que você conhece, que está preso no padrão do quase. Porque o que vem a seguir pode ser exatamente a chave que essa pessoa estava precisando encontrar. Agora eu quero te ensinar de forma prática o que você precisa saber para agir. Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação. E o inimigo não tem medo de quem sabe, ele tem medo de quem age com base no que sabe. A primeira coisa que você precisa entender é que o tribunal do céu é real e está acessível a você agora mesmo. Não é uma metáfora teológica, é uma realidade espiritual que a própria Bíblia descreve com precisão. Em Hebreus 12, verso 24, a palavra diz que o sangue de Jesus fala coisas melhores. Fala, o sangue tem voz no tribunal celestial, e essa voz fala a seu favor. Em João capítulo 2, verso 1, a palavra diz que temos um advogado junto ao Pai. Um advogado que nunca perdeu um caso. Um advogado que não cobra honorários. Um advogado que já pagou o preço da sua defesa com a própria vida. Quando você chega diante de Deus em oração, você não está apenas conversando, você está entrando em um tribunal, onde o seu caso pode ser julgado, onde decretos podem ser anulados, onde vínculos podem ser restaurados. Mas para que essa apelação funcione, existem passos que você precisa dar. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa reconhecer o padrão. Olhar para sua história sem romantizar e sem minimizar, e perguntar honestamente: existe um padrão de quase na minha vida? Existe uma área onde eu chego perto, mas nunca possuo? Existe um chamado que eu sinto claramente, mas que nunca se concretiza, apesar de todo o esforço? Reconhecer o padrão não é fraqueza, é o começo da cura. Muita gente passa décadas tentando resolver por conta própria, algo que só pode ser resolvido espiritualmente, porque nunca parou para reconhecer que o problema tem uma raiz espiritual. O esforço dobrado não resolve um problema espiritual. A estratégia mais sofisticada não dissolve um decreto das trevas. Só o poder de Deus faz isso. O segundo passo é o arrependimento estratégico. Eu uso a palavra estratégico porque preciso que você entenda algo que aprendi dentro das trevas e que mudou completamente minha forma de ver a oração. O tribunal das trevas usa evidências reais contra você. Pecados cometidos, ofensas guardadas, desobediências passadas, acordos feitos sem consciência do peso espiritual. Essas evidências são as bases dos decretos emitidos contra o seu destino. Quando você se arrepende, você não está apenas pedindo desculpas a Deus. Você está retirando do processo judicial das trevas as evidências que sustentam o decreto contra a sua vida. Cada pecado confessado e coberto pelo sangue de Jesus é uma evidência a menos
nas mãos do acusador. Por isso, o arrependimento precisa ser específico, quando possível. Não apenas um arrependimento genérico de tudo o que fiz de errado, mas uma busca honesta pelas áreas onde você sabe que existe algo pendente, uma ofensa que você nunca perdoou, um pecado que você cometeu e nunca trouxe à luz diante de Deus, um acordo que você fez com algo das trevas, mesmo sem saber, seja através de práticas de objetos de relacionamentos com influência espiritual negativa. Traga tudo isso ao sangue de Jesus. Feche essas portas uma por uma. O terceiro passo é a renúncia. Existe algo que eu aprendi que poucas pessoas falam abertamente. É possível fazer acordos com o mundo espiritual das trevas sem ter consciência disso. Através de palavras ditas em momentos de desespero, através de práticas culturais que parecem inofensivas, mas têm raízes espirituais sombrias, através de consultas a pessoas que operam nas trevas, mesmo que com aparência de espiritualidade positiva, através de objetos recebidos de pessoas com intenções ocultas. Esses acordos precisam ser renunciados verbalmente. A dimensão espiritual responde à palavra declarada. Assim como os decretos das trevas foram emitidos através de palavras, eles são contestados através de palavras. Declare em voz alta que você renuncia a todo e qualquer acordo consciente ou inconsciente, feito com as trevas em qualquer área da sua vida. O quarto passo é a apelação ao tribunal do céu. Essa é a parte que mais me emociona, porque é onde eu vejo acontecer o que vi acontecer naquela operação que mudou minha vida. Quando você chega diante de Deus e apresenta o sangue de Jesus como sua evidência, você está acionando o advogado mais poderoso do universo espiritual a favor da sua causa. Ore especificamente pelo seu destino. Nomeie o que Deus colocou no seu coração. Aquele chamado, aquele sonho, aquela promessa, aquela área, onde o quase tem sido a sua realidade. Apresente ao Pai e peça pelo cancelamento de todo o decreto emitido contra esse destino específico. O quinto passo é a declaração de restauração do vínculo. Depois da apelação vem a declaração. E a declaração não é arrogância. É a pessoa que entendeu o que o Tribunal do Céu decidiu a seu favor, e que declara essa decisão sobre a própria vida. Declare que o vínculo entre você e o seu destino está restaurado. Declare que o padrão do quase está quebrado. Declare que a próxima vez que você chegar à beira da sua promessa, você vai cruzar para o outro lado e possuir o que é seu. Declare isso com a boca, em voz alta, porque o mundo espiritual responde à palavra de fé, declarada por quem tem o direito de declará-la. E você tem esse direito pelo sangue de Jesus. E o sexto passo, que muita gente esquece, é a perseverança após a oração. Nem toda porta se abre no mesmo dia da oração. Alguns vínculos são restaurados imediatamente, e o resultado é visível em dias ou semanas. Outros passam por um processo progressivo de restauração que pode levar alguns meses. O erro que o inimigo quer que você cometa é desistir durante esse processo e concluir que a oração não funcionou. A oração funcionou no momento em que você a fez com fé. O que você está vivendo depois é o desdobramento natural de uma decisão que já foi tomada no tribunal do céu. Continue orando, continue declarando, continue avançando em direção ao seu destino, como se a porta já estivesse aberta, porque no espiritual, ela está. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração simples é um ato de guerra espiritual. É você avisando ao inimigo que conhece seus métodos e que não vai mais ser paralisado por eles. Eu quero encerrar esse vídeo te fazendo uma pergunta direta. Enquanto você assistia tudo isso, alguma coisa dentro de você reconheceu o padrão? Alguma coisa dentro de você disse em silêncio: é exatamente isso que está acontecendo comigo? Se sim, eu preciso que você entenda que esse reconhecimento não é coincidência. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Não existe acaso no reino de Deus. Existe providência, existe timing. Existe um momento certo em que a informação certa chega para a pessoa certa. Esse é o seu momento. Eu passei anos sendo o instrumento das trevas, para separar pessoas do que Deus havia preparado para elas. Eu sei como essa operação funciona por dentro. Eu sei qual é a sua lógica. Qual é o seu protocolo? Qual é o seu objetivo final? E posso te dizer com absoluta certeza, baseada não em teoria, mas em experiência vivida dos dois lados dessa batalha. O poder de Jesus
é infinitamente superior a qualquer decreto que tenha sido emitido contra a sua vida. Não existe decreto antigo demais para ser anulado. Não existe vínculo cortado há tanto tempo que não possa ser restaurado. Não existe padrão de quase tão enraizado que o sangue de Jesus não possa quebrar. Eu vi isso acontecer. Eu vivi isso acontecer. E continuo vendo acontecer cada vez que alguém se dispõe a levar o seu caso ao tribunal do céu, com fé genuína e coração arrependido. O destino que Deus colocou sobre a sua vida não foi cancelado. Ele continua existindo. Ele continua te esperando. O que foi feito foi uma separação entre você e ele. E essa separação pode ser revertida hoje. Não amanhã. Não quando você se sentir mais preparado. Não quando as circunstâncias melhorarem. Hoje. Agora. Nesse exato momento em que você está lendo ou ouvindo essas palavras. Porque cada dia que passa com o vínculo cortado, é um dia a mais que o seu destino fica inacessível. E o inimigo conta com a sua procrastinação, tanto quanto conta com a sua ignorância. Agora que você não é mais ignorante sobre o assunto, não dê a ele a procrastinação também. Ore agora. Arrependa-se agora. Declare agora. Restaure o vínculo agora. E quando a porta abrir, e ela vai abrir, lembre de voltar aqui e deixar o seu testemunho nos comentários. Porque o seu testemunho vai ser o instrumento que vai libertar a próxima pessoa que chegar nesse vídeo, ainda presa no padrão do quase. Esse é o ciclo que o inimigo temia quando tentou me usar para cortar vínculos. Ele sabia que se um dia eu mudasse de lado, eu viria com um mapa. E é exatamente esse mapa que eu trouxe para você hoje. Use-o com fé, com determinação, com a certeza de que o advogado que está ao seu lado nunca perdeu uma causa, e não vai começar a perder pela sua. O seu destino está esperando por você do outro lado dessa porta. E hoje é o dia em que você atravessa. Agora eu preciso de 3 coisas da sua parte antes de você sair daqui. A primeira. Escreva nos comentários agora mesmo a frase "O inferno treme quando eu oro". Não é apenas um comentário, é uma declaração de posicionamento. É você dizendo para o mundo espiritual que você entendeu o que está acontecendo e que escolheu o lado certo dessa batalha. A segunda. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conhece, que está preso no padrão do quase. Aquela pessoa que você já pensou enquanto assistia, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Não deixe para depois. Mande agora, porque você pode ser um instrumento que Deus vai usar para mudar o destino dessa pessoa hoje. A terceira. Se inscreva no canal e deixe o seu like agora. Porque cada semana eu trago revelações como essa, baseadas em tudo que aprendi dentro das trevas, e que agora uso para libertar quem está do lado de fora delas. Você não vai querer perder o que vem por aí. Até a próxima revelação. E lembre, o seu destino não foi cancelado. Ele foi apenas separado de você por um tempo. Mas, esse tempo acabou hoje.